Estamos apresentando Tarde Livre na Mariana FM. E hoje ela veio aqui compartilhar com a gente um pouco da história da fotografia e contar um pouco da sua experiência, principalmente sendo fotógrafa aqui em Ouro Preto e Mariana, na região dos Inconfidência, uma região tão bonita para ser fotografada. Antes de mais nada, Carol, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada, Magu. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho para os ouvintes da Mariana FM sobre a história da fotografia, que, como a Magu disse, é uma coisa assim de extrema importância para a história da humanidade. E Carol, me conta, né? Como que surgiu esse Dia Mundial da Fotografia, que é comemorado todo dia 19 de agosto? Então, esse ano, 2021, faz 30 anos que começou esse movimento para instituir o Dia Mundial da Fotografia. Ele é baseado na história da fotografia, obviamente, né? Com a criação da primeira fotografia em 1826, pelo francês Joseph Niepce. E a primeira foto foi batizada como Vista da Janela de Legras. E é considerada a primeira foto permanente, né? A primeira foto que ficou. E quando surgiu isso aí, né? O primeiro equipamento, que também surgiu na França, que era chamada de daguerreótipo. É um nome até bem difícil, porque o criador desse equipamento era o Louis Jacques Daguerre. E as fotografias, assim, elas levavam horas para acontecer. Né? O equipamento era posicionado, geralmente as pessoas fotografavam as construções, né, as paisagens, e ali o equipamento ficava por horas até a captação de luz, para a construção da imagem e tudo mais. E depois isso começou a acontecer com as pessoas. Elas ficavam horas sentadas na mesma posição para serem fotografadas. Era quase uma pintura com o equipamento da fotografia. E hoje já é uma facilidade, né? A pessoa com o celular faz um selfie, faz o registro, né? Quando nós falamos em fotografia, Carol, a primeira coisa que me vem na cabeça, assim, é a palavra memória, né? Porque a fotografia é um registro, assim. Como que nós podemos definir para os nossos ouvintes o que seria a fotografia? Então, fotografia é o resgate da memória, né? A gente vê hoje, a gente tem várias fotos históricas aí, de vários momentos que a gente nem era vivo, mas as fotos contam a história. Fotografia, para mim, é uma das expressões artísticas mais importantes, porque ela é permanente. Talvez daqui a 10, 20 anos a pessoa não se lembre de alguma coisa, não se lembre de alguém, mas quando ela vê a fotografia daquele momento, daquele alguém, ela pode reviver todo aquele sentimento. Para mim, a fotografia é uma das coisas mais importantes que a pessoa pode ter na vida. Eu conheço pessoas, nesses anos com a fotografia, que, assim, lamentam por não ter uma fotografia de criança. Porque até bem pouco tempo a gente não tinha fotografia digital e a fotografia não era, infelizmente, uma coisa acessível a todos. E a pessoa fala assim, poxa, eu não lembro como eu era quando eu era criança. Eu só ouço falar, mas eu não consigo visualizar. E aí você pensa, como que é triste a pessoa não saber como ela era criança. E a fotografia é isso, é você se ver, é você ver sua história, é você contar uma história. Eu achei uma coisa muito interessante na sua fala, Carol, porque você fala que, além da fotografia resgatar, né, ela registrar uma memória, registrar algo bom, ela também tem essa questão dela ter uma narrativa, dela contar uma história. E hoje nós sabemos que com as redes sociais as coisas ficaram assim muito imediatas, né? A pessoa tira a fotografia, ela posta e nós perdemos aquele hábito que nós tínhamos anos atrás, por exemplo, de revelar aquela fotografia. Você, como fotógrafo, você acha que a fotografia meio que perdeu um pouco da sua essência quando ela deixou de ser revelada? Olha, eu revelo foto.
Pelo menos umas 5 vezes por ano. Eu revelo foto, cada vez que eu mando para revelação eu revelo aí umas 100, 150 fotografias, aí no caso fotografias minhas, até mesmo dos clientes, às vezes eu revelo as fotografias para dar de presente. Por quê? A gente entende a evolução da tecnologia, né? As pessoas colocam as fotos no HD, no pendrive, deixam na memória do celular, deixam no computador, colocam numa nuvem. Mas é aquela coisa, vai que nessa nuvem aí dá uma trovoada, você vai perder tudo, entendeu? Então, a revelação, eu creio que é uma coisa que não deveria acabar, que é de extrema importância, que é a única forma de você realmente ter aquele registro sem risco. E ainda assim existe o risco de você perder. Aí a gente volta em 2015, quando teve o rompimento da barragem, e a gente viu diversas fotografias de Bento, inclusive de portas-retratos no meio da lama. Aquelas pessoas perderam a sua memória. A memória que estava nas fotos, a memória dos seus entes que já se foram. E aí, agora? Mesmo reveladas. Então, assim, eu acho que para quem gosta, quem quer ter um registro mesmo, é importante revelar. Ô Carol, e quando nós falamos assim nessa questão da fotografia nos dias de hoje, né? Principalmente nesse momento que nós vivenciamos da pandemia, nós sabemos que o ato de registrar, a gente só consegue fazer isso na maioria das vezes, pelo menos que eu conheço, é pessoalmente, né? Hoje em dia, com essa questão da pandemia, afetou muito o trabalho dos fotógrafos? Essas pessoas que utilizam da fotografia para viver, né? Que tem a fotografia como fonte de renda? Sim, com certeza. Ano passado foi assim, a gente estava num cenário bem complicado para fotografia. As buscas caíram, mas em contrapartida, as buscas, as lojas, né, os estabelecimentos comerciais aumentou. Eles tinham que vender online, eles tinham que produzir material. Então, aí a gente se redescobre na fotografia de produto, de outras coisas. Mas a fotografia que particularmente eu fazia, ensaio feminino, familiar, isso deu uma caída boa. E como que nós podemos tratar a fotografia hoje em dia? Hoje em dia a fotografia ela é vista como? Como algo que você pode obter um ganho com aquilo, ou só uma forma de registro mesmo? O profissional, o fotógrafo, ele é valorizado nos dias de hoje, Carol? E não é. A gente é valorizado porque todo mundo quer ter uma foto profissional. Todo mundo quer ter um ensaio bem feito, bem direcionado, com uma composição bacana, mas ao mesmo tempo não é. Porque como o mercado tem uma concorrência muito ampla e existem valores muito mais baixos, às vezes o que eu cobro, sempre tem essa diferença, entendeu? Tem gente que cobra R$80 no ensaio. Eu não consigo cobrir esse valor, entendeu? Então, assim, como tem uma concorrência ampla, cada um trabalha da forma como convém. Apesar de que, obviamente, que não tem como você estabelecer um valor para todos. Cada um sabe do que gastou, do que estudou, né? Para poder chegar até ali. Mas... E quando nós falamos, você trouxe essa questão da valorização, né? Você acha que um pouco dessa perda, né, dessa questão da desvalorização profissional é porque hoje em dia o acesso ao celular, o acesso o avanço da tecnologia também fez com que as pessoas se entendessem como fotógrafas também? Um pouco disso também. Você vê muito tutorial e, tipo assim, eu sou muito favorável a isso. Você ter uma técnica para você mesmo fazer isso, às vezes em casa, no dia a dia, com a sua família, do seu trabalho, isso é sensacional. Mas, de certa forma, reflete com quem trabalha com a fotografia profissionalmente. Porque, eu sei fazer. Então, faça.
Mas aí a pessoa acha que ela sabe fazer, que ela vai me contratar e que eu vou fazer de graça ou muito barato porque ela sabe. E aí é uma forma de desvalorização também, entendeu? E me conta uma coisa, por que você escolheu essa profissão de ser fotógrafa? Eu sempre gostei de fotografia. Desde criança eu roubava as câmeras dos meus pais e saía pro terreiro fotografando tudo. De pessoas a bicho, até o pé de jabuticaba no fundo do quintal. Então, assim, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E quando eu ainda morava em Belo Horizonte, eu comecei a fotografar e aí eu comecei a revelar minhas fotos numa loja lá, que é a Pedro Cinefoto, é a loja mais antiga de fotografia de Belo Horizonte. Ela já está aí, se não me engano, com mais de 60 anos no mercado. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Pedro Cinefoto e aí eu fiquei mais apaixonada ainda. E a foto, A foto nos dias de hoje, você mesmo falou, além de ela trazer uma narrativa, né? E ela registrar algo que ocorreu, seja ou algo bom ou algo ruim, né? Hoje ela tem muita importância também, principalmente como meio de informação. Nós sabemos principalmente que os impressos, as revistas, elas utilizam na sua diagramação, na sua forma de comunicar, como a informação. Como que você vê a fotografia nesse âmbito? Eu lembro uma vez que eu peguei o jornal Estado de Minas. E quando eu abri o jornal, assim, tinha uma foto de uma senhora escrevendo. Era uma matéria sobre a alfabetização. Isso, de idosos. E aí, a foto em si já falava. E eu acho isso uma das coisas, assim, mais esplêndidas da fotografia. Ela fala, ela grita, ela conta. E quando você fala que a própria foto, ela fala, uma coisa interessante da gente enaltecer é que a foto, ela é inclusiva, né? Ela inclui pessoas. Porque muitas das vezes a gente pega um jornal e por mais que o jornalismo ele é acessível de ter uma escrita mais fácil, às vezes a pessoa ela não tem aquela alfabetização tão plena para poder ler e interpretar aquilo. Então, às vezes, pela fotografia, ela já tem a noção da informação. E isso é uma coisa muito importante que eu vejo muito na fotografia. E aí você pega os veículos, eu citei o Estado de Minas, que é um jornal que eu gosto muito das fotografias, os jornalistas, né, os fotógrafos de lá, eles são sensacionais. São fotos que você vê, você sabe do que se trata a matéria. E aí é o que você falou, é uma forma de incluir as pessoas, né? Ô Carol, eu queria ficar aqui batendo um papo com você o tempo todo para falar de fotografia, né? Mas o nosso tempo tá curto hoje e eu queria que você finalizasse pra gente e falasse, você disse que escolheu a fotografia porque você desde criança, né, pegava as máquinas fotográficas e registrava isso, né? E você diz também que todo mundo tem um lado fotógrafo. Então, nesse Dia Mundial da Fotografia, ainda mais nós que moramos nessa região aqui dos Inconfidentes, como que nós podemos fortalecer esse registro da nossa cultura entre Ouro Preto, Mariana e toda essa região aqui que é plena e muito bonita? Para todo mundo que ama fotografia, para todo mundo que fotografa com celular, deu uma volta na rua, viu uma árvore bonita, viu uma luz diferente, fotografa, posta, marca a cidade, mostra para todo mundo. A fotografia é isso. A pessoa não precisa de ter o melhor equipamento do mundo para fazer uma foto bonita. Pesquisa, tem muito tutorial no YouTube que vai dar a possibilidade da pessoa fazer isso. E a gente mora numa região assim extremamente rica. Para mim, Mariana é uma das cidades mais bonitas do mundo, é uma das cidades mais bonitas que eu já vi. Eu escolhi Mariana para viver porque aqui para mim é sensacional. Então, fotografa Mariana, fotografa o seu dia a dia. Para quem tem família, gente, pesquisa documental, fotografia documental familiar, é uma coisa assim sensacional. Não deixe as memórias ficarem só na cabeça, coloca no papel, coloca na lente. E falando em memórias, como que as pessoas podem conhecer as suas fotografias? Você tem Instagram, Carol?
Tenho, vocês podem acessar lá, @CarolPessoaFotografia, tem a página no Facebook também, @CarolPessoaFotografia, pode chamar e, inclusive, gente, se precisar de alguma dica, pode perguntar também que eu ajudo. Dicas de fotografias todo mundo precisa, ainda mais com as mídias sociais aí, né, Carol? Carol, muito obrigada pela sua participação, obrigada mesmo. E hoje é o Dia Mundial da Fotografia, não é o dia do fotógrafo, mas eu te parabenizo pelo seu trabalho, pelo carisma e por ter vindo aqui hoje falar com a gente um pouco e contar um pouco da história da fotografia, né? Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço, agradeço a todo mundo que ficou aí escutando sobre um pouquinho da história da fotografia e feliz dia dessa arte tão maravilhosa. Então é isso aí, obrigada, viu, Carol? E nós continuamos aqui com o Tarde Livre, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já.